Falando sobre Espiritismo. Centro Espírita Equilíbrio. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Falando sobre Espiritismo. Hoje, com um tema muito interessante, fé e razão. Cumprimento e agradeço a presença de todos aqui da mesa. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada pela presença. Obrigado. Obrigada. Obrigado, meu irmão. Obrigado. E vamos iniciar agora pedindo para que a irmã Regiane faça uma pergunta e direcione a quem gostaria de perguntar. Regiane, fique à vontade. Eu vou perguntar para o nosso irmão se a fé e a razão são antagônicas. Boa noite a todos. Privilégio estar nessa mesa seleta em que podemos discutir esse importante tema, né? A fé e a razão não são antagônicas, elas são complementares. Na história da humanidade, se nós pegarmos desde o início e do princípio, elas foram tratadas de forma antagônica, mas num erro de controle, né, que nós tivemos. Aquele que raciocina a sua fé a tem por muito mais tempo. Quando eu tenho uma fé que não é raciocinada, eu apenas a tenho por medo ou por desconhecimento. Então, a fé raciocinada é o ideal, é o objetivo. Portanto, elas são complementares, não diria sinônimos, mas elas são complementares e não antagônicas. Perfeito. Nosso irmão Paulo gostaria de fazer alguma pergunta? Boa noite a todos. Qual a melhor forma de encontrar a razão na fé, meu irmão? Encontrar razão na fé. Raciocinar a sua fé. A melhor forma é a instrução. Mas quando eu digo instrução, a instrução despretensiosa. Aquela instrução que não caminha apenas nos parâmetros daquilo que eu gostaria de enxergar, mas que aprofunda-se naquilo que realmente é. Quando eu leio algo, quando eu estudo qualquer tipo de leitura sagrada ou bíblica, eu tenho que assim fazer de forma imparcial, raciocinar e ponderar de acordo com o meu nível intelectual. Portanto, o bom raciocínio da fé também passa pelo aprimoramento intelectual. É necessário que eu tenha um conteúdo suficiente para crivar com razão a minha fé. Excelente. Irmão Rui gostaria de fazer uma pergunta? Gostaria. Meu irmão, quem tem razão, a fé ou a razão? Muito bem. Quem tem razão, a fé ou a razão? Primeiro vamos dividir os significados, né, da palavra razão. A palavra razão de estar certo. Quem está certo, a fé ou a razão? Ambos estão certos quando caminham de forma conjunta. Entretanto, no final da história, chega um momento em que eu não consigo raciocinar todos os parâmetros da minha fé e é necessário que eu caminhe com a fé. Vamos imaginar alguém que está no leito de morte, ali nos últimos suspiros. Por mais que ele tenha raciocinado, estudado toda essa religião, ele vai ter que confiar em Deus e entender que no momento que ele fechar os olhos, haverá aquilo que ele estudou de fato. Porque se ele não tiver esta fé, ele não estará completamente amparado, porque a razão dele será insuficiente para chegar nos parâmetros da divindade. Então, a fé ela tem que superar a razão, ambos têm que andar em conjunto, mas chega a certos pontos e momentos em que ela precisa superar a razão. E que bom que assim é. Senão, não haveria curas do incurável, não haveria, por exemplo, melhoras inexplicáveis pelos médicos da Terra, não haveria circunstâncias em que tínhamos tudo, por exemplo, para nos machucar e sermos poupados. Eis a fé superando a razão. Nesse caso, a fé tem que ultrapassar a razão, porque a fé é difícil de ser conquistada, porque é aquilo que você não enxerga, não consegue vê-la. Isso é também uma conquista aqui na Terra? A fé, ela ultrapassa a razão, como eu disse, né, no final da história. Entretanto, eu tenho que levar com raciocínio o máximo que eu puder, porque este amparo do raciocínio me fará não apenas sustentar a minha fé, mas a dos demais.
Quando eu quero, por exemplo, explicar o porquê da minha fé ou mostrar o motivo da minha fé para um irmão, para um filho, para um pai, é necessário que eu tenha racionalmente como explicar o porquê eu atingi determinados níveis. Kardec fez isso muito bem, né, em sua codificação, mostrando cientificamente diversos parâmetros do porquê da existência dos espíritos, da reencarnação, entre outros motivos. Nosso irmão Luiz gostaria de perguntar. Sim, o Evangelho de Jesus é rico em passagens de fé. Segui-lo é guia certo para se obter ou para enriquecer a própria fé? Segui-lo, você menciona no aspecto de praticá-lo? Sim, não segui-lo à distância, mas sim caminhar passo a passo, procurando, né, caminhar passo a passo os passos de Jesus. É uma beleza nós aprofundarmos no português e nos detalhes das palavras, né? Porque os detalhes eles fazem toda a diferença, principalmente em nossa comunicação. Quando falamos o Evangelho de Jesus, vamos interpretar. É um Evangelho feito para Jesus ou feito para a humanidade? Feito para nós, humanidade. Ok, então é um Evangelho de Jesus, porque pertence a Jesus na exemplificação, mas é feito para nós. Portanto, obviamente que praticá-lo é um caminho de buscar os mais altos níveis de fé. Irmão, em algum momento podemos abdicar da fé em favor da razão? Poder nós podemos. Agora a pergunta que eu devolvo a você é: devemos? Como nem tudo a razão explica até onde nós temos, né, a razão e o conhecimento, eu creio que se nós não tivermos fé em dados momentos, nós poderíamos inclusive enlouquecer. Mas qual é o limite de ter fé acima da razão? Qual é o limite saudável desta fé? Vou complementar a minha pergunta tentando explicar a nocividade da fé na história da humanidade. Uma fé punitiva, uma fé de controle, uma fé com que muitas pessoas foram prejudicadas pró ao privilégio de algumas, poucas, né? Em que reis, imperadores movimentaram o seu poder baseado nela e se protegeram dos ataques das revoluções, usando-a como objeto do seu desejo, quebrando uma lei de Deus que é proferir o nome de Deus em vão. Neste momento, irmão, eu creio que não seja a fé em questão, mas a conveniência que causou todos esses conflitos, porque a fé, de alguma forma, ela está interligada, ela é um dos mandamentos de Deus. Então, eu creio que não podemos associar simplesmente à fé, sem raciocínio, todos os desmandos que a humanidade cometeu. Fé sem raciocínio, em todos os andares da sua evolução, não é fé, é crença. Fé e crença são coisas distintas. Meu irmão, uma dúvida. Quando mergulhamos na razão, não há um certo risco de uma busca de uma autossuficiência que desequilibra a relação com Deus, com a fé? De forma alguma. Você pode achar que tem essa autossuficiência, mas jamais a terá. Na verdade, você está mergulhando no seu próprio orgulho e não na razão. Porque a razão nos diz que há muito mais perguntas do que respostas no universo interminável, infinito da nossa evolução. Obrigado, meu irmão. Meu irmão, aproveitando esse gancho aí, gostaria de fazer uma pergunta. Qual o efeito da fé sem a razão? Ou seja, qual é o efeito da fé cega? Bastante prejudicial, né? Uma fé completamente cega é uma fé que está fadada a ser definida pelo homem e não por Deus. Eu posso definir o caminho em que o homem vai tratar pelos meus motivos convenientes. A fé raciocinada é aquela que nós estudamos o porquê das coisas, é aquela que não anda longe da ciência e traz a ciência como um dos seus pilares. É aquela que preocupa-se em não apenas
promover a vontade de Deus, mas também a vontade de Deus junto com a própria vontade do homem através do seu livre-arbítrio. Irmão Luiz gostaria de fazer outra pergunta. Eu li que podemos obter fé em caso de não a possuirmos. Nessa linha, é recomendável o estudo como auxiliar na aquisição de fé? Algo mais além de estudo? Muito mais além do estudo. O estudo nos promove a razão. O estudo também pode ajudar a promover a nossa fé, mas ele raciocina a nossa fé principalmente. Para obter a fé, é necessário olhar no âmago de cada um de nós, termos o autoconhecimento, adquirirmos a humildade. O princípio da fé é a humildade, é entender que não sou como Deus. Busco a perfeição, mas estou distante dela. Por mais que eu saiba e que venha a saber, não será suficiente sem o preenchimento da lacuna chamado Deus. Para encerrarmos, irmão, eu gostaria de questionar e parafrasear um filósofo. Penso, logo existo. Creio, logo... Penso, logo existo. Creio, logo penso? Perfeito. Sendo assim, agradecemos a todos pela oportunidade. Tenham todos uma boa noite. Falando sobre Espiritismo. Centro Espírita Equilíbrio.